Perfeito. Então, falando um pouquinho sobre mitzvot de Shabbat, falando um pouquinho sobre o preceito de Shabbat, enfim, estamos em Parashat Kedoshim, Parashat, enfim, que a Torá nos diz que santos sereis, a ideia da Kedushá, a ideia da pessoa se santificar, e sem dúvida, enfim, no judaísmo temos o Shabbat, chamado de Shabbat Kodesh, o Shabbat Santo. Enfim, todas as mitzvot elas têm esse aspecto de trazer a santidade, mas especificamente o Shabbat ele leva também esse nome, Shabbat Kodesh. A gente encontra no judaísmo, enfim, em Rabanim, com relação a rabinos, que tem alguns rabinos que eles também eram chamados de Kadosh. E entre eles temos o Arizal. O Arizal é chamado de Kadosh. O Shalah, Shnei Luchot Abrit, também é chamado de Kadosh, Shalah HaKadosh. Temos o Ora Chaim, Rabbi Chaim Ben Atar também, Ora Chaim HaKadosh. Também temos o Alshich, também ele é esse Rabbi Moshe Alshich, que também leva esse nome HaKadosh, o Santo. E sem dúvida que todos os Rabanim eram santos, enfim. Não somente eles eram Kedoshim, mas justamente eles levaram esse nome, enfim, eles carregam esse nome de santidade porque eles manifestavam e expressavam mais a ideia da santidade, enquanto que talvez os outros também falavam das alachot práticas, ou enfim, focavam nas mitzvot mais práticas, nas mitzvot mais materiais, físicas. Eles esses quatro manifestavam diretamente uma santidade, quer dizer, você conseguia, por assim dizer, ver em suas alachot, enfim, no lado físico deles, na verdade, uma manifestação de santidade. Então, eles manifestavam mais, enfim, eles focavam mais nesse lado de santidade, e assim também se diz que a própria matéria deles, o próprio lado físico, quando eles ensinavam a Gemara, o Talmud, que está cheio de coisas materiais, você sentia o lado santo. Então, por isso, eles levavam esse nome, o Ora Chaim, Rabbi Chaim Ben Atar, o Shalah, Shnei Luchot Abrit, Rabbi Shayahu Horovitz, enfim, grande também, o Tânia, né? O Tânia foi baseado também nele. O Tânia foi baseado no Shnei Luchot Abrit, nesse Shalah Kadosh, e no Maharal de Praga. E assim também o Arizal, claro, e Rabbi Moshe Alshich, Ari HaKadosh e o Alshich HaKadosh. Então, falando agora também com relação às mitzvot, aqui é explicado que também nós temos algo parecido. Temos também uma ideia parecida com relação às mitzvot, que sem dúvida todas as mitzvot elas elevam o povo judeu, mas tem algumas mitzvot que especificamente você consegue ver essa kedushá, que especificamente você que vê aqui essa mitzvot ela manifesta assim de forma mais clara, enfim, de forma mais nítida, mais explícita a santidade. E sem dúvida que isso aqui seria o Shabbat. O Shabbat diretamente manifesta o lado santo. Enfim, você tem outras mitzvot, a mitzvah de kasher, né? Várias mitzvot, mas que não necessariamente que você vai ver uma santidade direta naquilo. Aqui no caso, na mitzvah de Shabbat, sem dúvida é uma mitzvah que ela expressa, manifesta a ideia da santidade direta. Enfim, é o dia 7, enfim, que é a santidade que está separado dos 6 dias, que são 6 dias físicos e 6 dias, enfim, do mundo carnal. Enfim, aqui justamente o Shabbat manifesta a ideia da santidade. E por isso, então, agora que estamos em Parashat Kedoshim, enfim, em Parashat de Santos, que é a Parashat justamente que trata sobre santidade. A questão é ao que se refere essa santidade que a Torá está nos dizendo. O que se refere a essa santidade que a Torá, o que se refere a essa santidade que a Torá está nos dizendo, que a Torá está se referindo nesta nossa Parashá. Qual seria essa Kedushá? Então, como eu acabei de falar, primeiramente tem essa ideia de Kedushá, de santidade do Shabbat, enfim, das mitzvot que manifestam mais a ideia da santidade, e Kedoshim, então, aqui no caso, significaria a ideia de nós nos apegarmos a esse lado da Kedushá das mitzvot, em outras palavras, não somente ao lado prático, não somente ao lado físico da mitzvah, de cumprir a mitzvah, mas se apegar a Kedoshim Tihiu, se apegar ao lado santo que elas manifestam. E por isso especificamente eu trouxe a mitzvah do Shabbat, porque é a mitzvah que mais manifesta, entre outras, tem algumas mais, enfim, que também tem essa ideia, o próprio Tefilim. Aqui ele traz até aqui com relação até a Tevilat Kelim, enfim, você mergulhar
um utensílio no mikve também tem a finalidade de trazer o utensílio para a santidade judaica, para a santidade da casa judaica, enfim, para a santidade que o judaísmo, a santidade do judaísmo, quer dizer, de uma certa maneira, então, quando você leva o utensílio no mikve, justamente tem essa finalidade de você, de uma certa forma, não sei se santificar, mas pelo menos condicionar que que se torne santo. A finalidade seria em adentrar e colocar este utensílio para a santidade judaica. Sim. Quando emerge o utensílio no mikve, a água é a mesma? A água é a mesma que os outros... Que tomam que os outros mikves. É a mesma água no mikve? Que os outros... Tem que ser uma água de mikve 100%. Não, eu quero dizer assim, quando o mikve não tá ali é separado, tipo, um para imersão de objetos, certo, e outro para a pessoa adentrar? Sim, é o mesmo mikve. É o mesmo mikve? Ou seja, são as mesmas leis. Exatamente, tem que ser as mesmas, não pode... Os dois têm leis... Então, assim, só para esclarecer, não é um mikve, não tem um mikve para utensílios e um mikve para a imersão de pessoas? Não, não tem. Obrigado. Não tem, assim, o mikve que hoje em dia seria a obrigação, seria o mikve das mulheres e o mikve de utensílios. O mikve dos homens é por costume. Então, teoricamente, o mikve dos homens não precisaria ter as leis, enfim, rigorosas que o mikve precisa ter, porque uma vez que é só costume, não haveria essa necessidade de seguir todas as leis restritas que um mikve precisaria ter. Que o mikve precisa ter são leis, enfim, bem... então, não haveria essa necessidade, mas pelo menos na prática, sim, temos. O mikve dos homens também é feito dessa mesma maneira, mas a obrigação seria tanto com relação a mulheres, sem dúvida, nidá, e tanto com relação a kelim. Utensílios também tem uma obrigação, é uma discussão se é uma obrigação da Torá ou uma obrigação rabínica. Mas a Halachá fica que é uma obrigação da Torá, que a Halachá concorda mais com esses rabinos, com os poskim, que falam com os legisladores, aqueles que opinam que seria uma lei da Torá. É trazido também essa opinião que é de uma lei rabínica, mas na prática ela acaba adotando mais acaba adotando que é da Torá, e por isso então deve ser uma lei da Torá, então tem que seguir todos os quer dizer, não é uma coisa é literalmente uma obrigação, enfim, que deve ser feita de utilizar, de fazer o mikve de fazer o mikve nos utensílios, e tem que ser uma mikve kasher. Tem que ser uma mikve que, enfim, que vai estar adotando, que vai estar com todos os rigores que um mikve, enfim, de uma mulher precisaria ter, o mikve dos utensílios também precisaria. Porque, conforme a gente acabou de falar, seria ter uma obrigação natural. Mesmo se fosse obrigação rabínica, também teria que fazer todas as leis, mas... Quer dizer, a gente está vendo que ela acaba seguindo a opinião, acaba adotando a opinião que é uma obrigação natural, por isso então. Entendi. Obrigado. Só para falar, enfim, que isso até faria diferença, enfim, com relação a fazer mikve no Shabat. Se você tem um utensílio que você acabou não fazendo mikve. E agora você chegou ao Shabat, quer usar esse utensílio. Enfim, foi lá, comprou durante a semana esse utensílio. Ou, enfim, ou te deram de presente no dia do Shabat. E aí você quer usar esse utensílio para Shabbat. Aquela tábua. A tábua da halá. Já pensou se colocasse a desfazer inteira? Você tem uma travessa de halá. Então você comprou no dia durante a semana, você ganhou no Shabbat, enfim. E agora você quer levar no mikve. Tem eruv, tem a eruv aqui no bairro. Você pode levar no mikve ou não? Então a halá vai ser que não pode, mas isso dependeria... Porque existe uma halá que fala que é considerado como se você estivesse, por assim dizer, consertando o utensílio para que agora ele esteja apto, para que agora ele esteja adequado para ser utilizado. Então, antes de você levá-lo no mikve... Fazer em Shabbat. Exatamente, fazer em Shabbat. Então, a pergunta é se você, mas é um caso até para, enfim, eu posso levar no mikve, de repente, eu estou aqui, eu posso ir no mikve para levar o utensílio no mikve, rapidinho, eu vou lá, coloco e volto. Enfim, porque eu quero usar ele no Shabbat. Então, a resposta, na verdade, seria que... Então, existe essa ideia que eu acabei de falar. A resposta é que não, por causa que existe essa ideia que não pode consertar uma coisa no Shabbat. Consertar significa você
fazer com que algo que não estava próprio para o uso, agora se torne próprio para o uso. Então, antes não estava apto para utilizá-lo, agora sim. Então, é uma proibição, assim, sem dúvida que não é que você está fazendo nenhuma ação no próprio utensílio, é uma coisa espiritual. Então, não é uma proibição, é uma coisa espiritual que não é uma coisa que você está lá indo consertar. Então, esse tipo de conserto não é um tipo de conserto que é proibido pela Torá. Mas nossos sábios proibiram esse tipo de conserto, uma vez que ele parece ser, uma vez que está acontecendo aqui um conserto espiritual, e ele é parecido com a ideia do conserto material, enfim, que você está consertando algo físico, então por isso eles proibiram. Agora, isso somente se a gente for dizer que a obrigação de levar o utensílio no mikve é uma obrigação da Torá. Caso fosse a obrigação de levar no mikve, caso fosse uma obrigação rabínica, essa ideia, a ideia de você colocar um utensílio no mikve, se fosse uma lei rabínica, aí então na realidade ele não teria essa proibição de levá-lo no Shabat, porque já que só ia ser por lei rabínica que seria necessário levar no Shabat, se ele levar no mikve. Então, se a gente fosse falar que a obrigação de levar no mikve seria só uma obrigação rabínica, então no caso do Shabat seria permitido você levar o utensílio no Shabat para fazer o mikve. Mas como a obrigação de fazer mikve no utensílio é uma obrigação da Torá, então por isso quando no Shabat é proibido você fazer esta... Porque é mais doloroso? Porque aí significa que é um conserto mesmo. Sim. Se pela Torá não fosse necessário você levar um utensílio no mikve, seria só uma lei rabínica. Então aí no Shabat também você não vai estar fazendo um conserto, porque pela Torá já dá para utilizar, só por lei rabínica não pode. Então já que não é um conserto mesmo, então não é um conserto, é só uma lei rabínica, então seria permitido você levar no Shabat. Mas Laha não segue, Laha segue que é uma lei da Torá, aí já que é que isso é uma lei da Torá, então quer dizer que é um conserto mesmo, quer dizer que pela Torá não posso usar esse utensílio, só depois eu vou poder. Então por isso seria proibido de fazê-lo no Shabat, porque seria considerado como um conserto, né? Então tem essa... Certo. Então temos essa mitzvah também, enfim, essa mitzvah que ela também tem essa finalidade de conseguir santificar, de conseguir adentrar o utensílio no ambiente judaico, na santidade judaica. E o que nós estávamos falando, na realidade, é justamente, enfim, com relação a essas mitzvot, que elas manifestam essa santidade de forma mais explícita, de forma mais nítida. Então, sem dúvida, aqui no caso seria o Shabat. Então, mas aqui, essa é uma primeira forma de como nós entendermos, quando a Torá fala para a gente que Kedoshim Tihu, sejam santos. Aqui ele traz, se apeguem à santidade das mitzvot. Não somente a parte de fim, então tenta, de alguma maneira, seja kasher, tefilin, Shabbat, qualquer mitzvah que nós cumprimos, então halá, enfim, cumpra essa mitzvah e se pega não só a parte material, mas o que está por trás dessa mitzvah? Qual é a razão, a santidade que está nela? E isso, sem dúvida, é algo que o ser humano que tem que fazer, por assim dizer. A Torá, ela pode nos dar mais as leis, falar isso faça, isso não faça, enfim. Quando ao lado santo, a Torá fala, vocês devem se apegar às mitzvah, à santidade. Lá do santo é claro, é lá do físico, o campo físico é material, enfim, aquilo que deve ser feito, faça isso ou não faça isso, bem, dá para a Torá lá estabelecer. Mas no campo de santidade, isso vai depender de cada um, de quanto de cada um se apegar às mitzvot. Não é uma coisa que dá para a Torá ir lá direto e estabelecer uma lei. Se apegue porque a santidade das mitzvot, ela também, na verdade, tem muitos níveis, ou seja, dá para se aprofundar, se a gente for cada vez se aprofundando mais. Em outras palavras, que não é uma coisa isso e não aquilo, enfim, é uma coisa, você vai se aprofundando, então cada um vai de acordo com a sua capacidade, não é algo que você tem uma limitação, não é algo que você pode estabelecer uma regra fixa, vai depender daquilo que cada um tem, da sua capacidade, sensibilidade, enfim, a habilidade de poder se aprofundar na santidade. Por isso, com relação à santidade, a Torá, ela não, enfim, até não teria como, mas ela não estabelece alguma coisa mais regrada, vamos chamar assim. E sim, ela deixa Kedoshim Tihu, ela fala uma frase geral.
não estabelece algo específico para o povo judeu. Cada um, vocês sejam santos. O quanto? Cada um de acordo com a sua possibilidade. E aí, com isso, esse Al-Sheikh, né, que a gente acabou de falar sobre ele, esse Al-Sheikh HaKadosh, ele explica que com isso, por isso a Torá nos diz, sejam santos. O que a Torá quer nos dizer com isso? Ela está nos dizendo para todos. Kedoshim Tihiu, sejam santos. E aqui está escrito, enfim, até na linguagem do plural e na linguagem também do singular. Na linguagem singular também, para nos ensinar justamente que a gente poderia pensar que somente pessoas, enfim, mais especiais poderiam ter esta santidade. Somente pessoas, enfim, que tivessem talvez num nível mais espiritual poderiam adquirir, poderiam ter essa santidade. Justamente a mensagem é que isso cabe a cada um. Essa kedushá, essa santidade que a pessoa ela deve ter, que ela deve conseguir, enfim, alcançar, isso é para qualquer pessoa. E, obviamente, para cada um no seu nível. Cada pessoa no seu, enfim. Eu vou só pegar aqui, esse kedushim tihiu, enfim, bom, se eu vou... Certo. Ele diz pra gente que, porque o versículo fala Daber el kol hadat bnei Israel, a maneira como ele começa aqui a nossa parashá de Kedoshim, fale para toda a congregação de Israel. Por que está escrito dessa maneira? Em geral fala Daber el bnei Israel, fale e diga para o povo judeu. Por que está escrito Daber el kol hadat? Aqui ele fala para toda a congregação, não fala direto, fala para o povo judeu, fala para toda a congregação do povo judeu, porque como se fosse que aqui está querendo, enfim, colocar mais forte toda a comunidade. Então justamente a explicação que ele dá é que a gente poderia pensar que essa santidade somente, ele fala aqui o do Al-Sheikh, que é uma passagem muito bonita. Enfim, eu gosto bastante do Al-Sheikh HaKadosh, eu trago bastante as explicações dele, desse Rabi Moshe Al-Sheikh. É interessante que ele estava na época do Arizal, junto com o Arizal em Tzfat, estava nessa época, né, enfim, de 500 anos atrás, foi lá em 1550, enfim, ele estava nessa época junto com o Arizal. Estava ele, o Rabi Moshe Al-Sheikh, Arizal, o Bet Yosef, o Rabi Moshe El-Kabetz, enfim, Rabi Moshe El-Kabetz também, Rabi Shlomo El-Kabetz, que também é muito conhecido, que ele fez o Lechadodi, né? Lechadodi foi por Rabi Shlomo El-Kabetz. Enfim, havia grandes pessoas muito santas. E é interessante que o Al-Sheikh, ele não, por mais que ele estava nessa época, ele não escreveu, quer dizer, o seu Perush, né, que ele fez um comentário sobre a Torá, não foi um Perush, uma explicação e um comentário cabalista. Quer dizer, por mais que ele estava entre os cabalistas, ele, por algum motivo, ele foi até estudou com o Remá, com o Rabi Moshe Cordovero, mas a explicação que ele deu sobre a Torá, que ele deu o seu comentário e sua explicação sobre a Torá, não foi de uma maneira cabalista, de forma da Kabbalah. Enfim, interessante, enfim, por mais que a princípio ele estava envolvido, mas ele deu explicações muito incríveis, enfim, que são muito bonitas, muito especiais, mas não que envolve alguma coisa, né, da Kabbalah, enfim, mais profunda, dos mundos, enfim. Então, mas por que o Rabino fala isso, que ele não deu explicações de acordo com a Kabbalah, porque era mais assim? Não é de acordo, não é palavra de acordo, mas ele não envolveu a ideia de mundo, uma vez que ele estava junto com a Arisa, enfim, entendi. Então ele podia trazer assuntos mais de uma certa maneira, mais... Ele estava junto com a Arisa, entendi. Certo. Entendi. Então falar sobre mundos, falar sobre certos mundos espirituais, o que significa... Vamos ver, aqui eu peguei isso aqui, enfim, de uma... a gente pode ver, vamos ver.
Agora ficou mais claro, eu não tinha entendido. Sim. Depois... Vamos ver se ele nos traz aqui. Rabbi Moshe Alshich. Ele traz aqui que ele até tem, enfim, um livro, porque no final da vida dele, no final da vida dele, começou a cidade de Safed, a cidade de Tzfat, começou a cair na santidade, enfim, de alguma, eu não sei se dá, enfim, começou a Reshit Yeridatá, começou o princípio da sua descida, o princípio da caída de Tzfat. Enfim, parece que da sua grandeza, da sua santidade. Quer dizer, teve um período, enfim, teve um período que estava lá o Arizal e todos os grandes cabalistas, enfim, o Poskim, o Bet Yosef, mas de uma certa maneira começou a ter uma certa caída, enfim, um princípio de uma caída, de uma descida no nível espiritual, da grandeza de Safed. Safed começou a descer da sua grandeza. Então ele fez um livro chamado Hazot Kasher, enfim, a dificuldade que era, enfim, dificuldade que era para ver, enfim, nesse livro ele expressa, manifesta a dificuldade que era ver essa descida, enfim, ver aquilo que Safed estava passando.